O que é acelerador de partícula? Os aceleradores de partícula foram criados e desenvolvidos a partir de 1920 e são basicamente utilizados como uma ferramenta de investigação em física. Eles são formados por enormes túneis que podem atingir quilômetros de extensão, onde as partículas, como prótons e elétrons, são acelerados até que se choquem com obstáculos diversos ou com outras partículas em movimento. Como funciona? O choque entre as partículas gera uma grande quantidade de energia e permite a criação de elementos antes desconhecidos para a ciência. Os quarks, partículas que compõem prótons e nêutrons, e os pósitrons, antimatéria dos elétrons, são exemplos de descobertas feitas por meio de experimentos realizados em aceleradores de partículas. O acelerador de partículas produz feixes de átomos, elétrons, moléculas e outros tipos de partículas, tais como antiprótons e pósitrons, ou mesons. Esse aparelho aumenta a velocidade de uma partícula carregada por campos eletromagnéticos, geralmente superiores a 1/1000 da velocidade da luz c, que é lançada contra um ponto específico. Nele existem detectores que registram o fato. Para que essas velocidades sejam atingidas, quase na velocidade da luz, as partículas sofrem ação de forças eletromagnéticas. Qual foi o primeiro acelerador de partículas feito? O primeiro acelerador de partículas foi criado pelo físico britânico Ernest Rutherford, em 1911. Ele usou uma fonte radioativa para lançar partículas alfa-1 contra uma fina camada de ouro 2. Ao redor desse obstáculo, uma chapa de sulfeto de zinco servia como detector 3, capaz de revelar a trajetória das partículas que atravessavam os átomos de ouro. Entretanto, Rutherford percebeu que algumas partículas ricocheteavam ao esbarrar em componentes ainda menores dos átomos de ouro. Foi isso que levou à descoberta de que átomo era subdividido em elétrons, prótons e nêutrons. Os aceleradores atuais usam o mesmo princípio. Com eles, os cientistas já identificaram que os prótons e nêutrons são subdivididos em quarks. E por que criar aceleradores de partículas? A fim de conhecê-las melhor após essa mutação, ou seja, colidindo-as em alta velocidades com outras partículas, átomos, fótons, elétrons, moléculas, etc., ou com sólidos. Outra razão seria também o estudo dos alvos atingidos por essa aceleração, podendo, por exemplo, obter a composição química de alguns objetos sólidos. A teoria do Big Bang, proposta pelo físico belga Georges Lemaitre em 1927, cientistas atuais, baseados nas teorias da física moderna, desenvolveram no complexo de aceleradores da Organização Europeia de Pesquisa Nuclear o mais poderoso acelerador de partículas construído até hoje, que está localizado a aproximadamente 100 metros de profundidade na fronteira entre França e Suíça. Ele tem como objetivo fazer com que os feixes colidam uns com os outros, registrando em seguida os resultados da colisão. Em 30 de março de 2010, o Grande Colisor de Hadrons, como é conhecido o Grande Acelerador de Partículas, bateu seu mais novo recorde. Produziu uma colisão de 2 feixes de prótons a 7 tetraelétrons volts, criando uma explosão chamada pelos cientistas de miniatura do Big Bang. Atividade artificial. Uma reação de transmutação artificial ocorre quando núcleos estáveis de elementos naturais são bombardeados com diferentes partículas, alfa, beta, próton, nêutrons, entre outros, transformando-se em núcleos de outro elemento químico. Isso significa que ocorre a transformação de um elemento que não ocorreria naturalmente na natureza, mas que pode ser induzido em laboratório. Tândens, onde íons negativos são acelerados por um potencial elétrico positivo até um alvo sólido ou gasoso, perdendo elétrons e se transformando em íons positivos, sendo novamente acelerados. Van de Graaff. Uma esfera é carregada eletricamente até alguns MV. Dentro dela, a fonte de íons, que são acelerados. Lineares. Partículas com cargas aceleradas em linha reta por um campo elétrico constante ou por meio de campos elétricos com frequência de rádio. Ciclotron. O íon descreve semicírculos sob a ação de um campo magnético, onde esses semicírculos são acelerados por um campo elétrico, passando várias vezes na mesma região, tornando o potencial elétrico pequeno e uma grande energia final. Eletrostático. Um elétron ou íon é acelerado por um gerador externo. Qual sua importância? A importância dessas descobertas está na compreensão da composição inicial do universo, o que pode permitir o entendimento das origens de tudo o que existe.
A compreensão exata da estrutura da matéria pode ajudar também no desenvolvimento de inúmeras tecnologias, como o diagnóstico por imagens, realizado pela emissão de pósitrons, PET scanner. A profundidade das imagens feitas pelo chamado PET scanner pode auxiliar no combate ao câncer e outras doenças. Outra possibilidade com o uso de aceleradores de partículas é a observação de fenômenos relativísticos. Os efeitos previstos pela teoria da relatividade podem ser perfeitamente entendidos, já que as partículas são aceleradas a velocidades muito próximas à da luz. LHC, o Grande Colisor de Hadrons. O LHC, sigla em inglês para Grande Colisor de Hadrons, é um acelerador de partículas circular que possui 27 km de circunferência e está enterrado a 100 metros de profundidade entre as fronteiras da França e da Suíça. Inaugurado em setembro de 2008, o LHC de 7 teve 7 trilhões de elétrons-volt. Em março de 2009, a colisão de prótons a velocidade próxima à da luz é capaz de gerar ambientes que se assemelham ao estado do universo nos instantes iniciais após Big Bang. Sirius, acelerador de partículas do Brasil, está sendo construído na sede do Centro Nacional de Pesquisa e Energia de Materiais, CNPM, na cidade de Campinas, em São Paulo, o acelerador de partículas Sirius. Com diâmetro médio de 153 metros e gigaelectrons-volt, esse acelerador será do tipo ciclotron. As partículas serão aceleradas por meio de um campo elétrico que mantém sincronia com sua frequência de revolução e permanecerão confinadas em uma região de campo magnético.